Olá, aqui quem fala é Luiz Cláudio, sou professor e pesquisador do IPC e hoje nós estamos com a nossa segunda edição do programa Narrativas Projetivas e temos para hoje um relato projetivo de um pesquisador chamado Jimenez. Ele mesmo vai fazer esse relato para vocês e ao final a gente comenta um pouco mais sobre os aspectos importantes dessa experiência. Espero que vocês aproveitem. Eu tinha acabado de fazer o CIP em São Paulo, tinha passado um ano bem turbulento e fui para Minas, para a casa dos meus pais, mas quando eu cheguei lá em casa eu já estava, todos os problemas que eu tinha no ano já tinha passado, eu estava muito bem, muito em paz, eu estava muito tranquilo. Fui dormir por volta de 11 horas da noite, né? E num certo momento, na madrugada, eu me despertei. Acordei totalmente lúcido. Quando eu me percebi, eu estava em pé, no meio da cama. Uma sensação muito diferente, que eu sentia uma paz fora do comum, algo que eu nunca tinha sentido, que eu nunca tinha presenciado na minha vida. E de repente eu percebi que tinha alguma coisa na altura da minha canela, na minha perna. E quando eu olhei para baixo, eu percebi que eu estava no meio da cama. Do lado eu olhei e estava o meu corpo. Naquele momento, pela primeira vez na minha vida, eu estava totalmente lúcido e com a certeza absoluta que eu estava passando por uma experiência fora do corpo. Naquele momento, foi um momento que ficou muito claro para mim que a morte não existe. O corpo físico é um veículo, o psicossoma, o corpo espiritual é outro veículo. Quando eu olhava para a parede, eu conseguia ver além da parede. Quando eu focava atrás de mim, quando eu pensava na região das minhas costas, eu conseguia ver o que estava acontecendo. Quando eu focava mais distante, eu conseguia ver mais distante. Mas de alguma forma, naquele ambiente, parecia que tinha uma névoa branca, né? E quando eu olhei, tipo, uns 2 metros para frente, um pouco para a direita, na região do quarto dos meus pais, eu vi que tinha 2 consciências, tinha 2 espíritos, né? E eu senti, de certa forma, uma invasão de privacidade, né? Mas eu sentia muita paz, né? Eu estendi as 2 mãos para aquelas consciências e tentei pedir, por favor, que elas deixassem eu em paz. Eu queria contemplar aquele momento ali de felicidade, de êxtase sozinho, né? As consciências se afastaram e eu continuei ali. Olhava para o meu corpo, via o corpo estático, imóvel, e uma felicidade, uma alegria, uma coisa que não cabia dentro de mim, né? E deu vontade de olhar, de reconhecer o meu corpo, olhar aquele corpo físico mais tempo, né? E eu continuava naquela mesma posição, com o corpo, as pernas atravessavam a cama, a estrutura da cama, e eu sentia como se fosse tipo um ruído, um vibrar assim na região da perna que estava em contato com a estrutura que era a cama, né? É impressionante esse momento, porque você sente uma paz, você sente uma tranquilidade, você sente que o corpo está leve. É como se o corpo pesasse miligramas. Você sente como se fizesse parte do vento e do espaço, né? Perde-se esse peso do corpo. É como se naquele instante você não tivesse passando pela influência da gravidade. Só que eu cometi, hoje eu sei que eu cometi um erro, porque naquele momento assim, quando eu olhava para o corpo, eu vi uma névoa, né? Aquela névoa, hoje está muito claro para mim, era a questão das energias do Holochakra. Muita energia, e aquilo ficava, não dava para eu ver perfeitamente como que estava o meu rosto, né? Principalmente o rosto. O que eu fiz? Eu fui querer chegar muito perto para ver o meu próprio corpo físico. E eu fui abaixando. Na hora que eu cheguei a algo tipo 20, 30 centímetros, eu senti sendo sugado pelo corpo. E me encaixei novamente no corpo, tomei um tranco e senti um estado vibracional muito intenso, né? E a experiência acabou por aí. Então essa foi a minha primeira experiência fora do corpo. Foi a primeira vez que eu tive lucidez que a morte não existe,
O que acaba é o corpo físico, a gente é muito mais que o corpo físico. E outra. Bem, pessoal, eu vou relatar para vocês agora 3 pontos positivos da minha experiência projetiva. Primeiro ponto, ausência de medo. Durante a experiência eu não sentia medo, eu não tive medo. Por que disso? Durante as aulas que eu fiz do CIP, foi esclarecido como seria a projeção, antes, durante e depois. O que eu percebi ali, de certa forma, eu já tinha estudado, então não me causou medo, eu não tive medo. Né? Esse foi um ponto importante. Segundo ponto, a questão da gravidade. Eu senti como se eu não fosse influenciado pela gravidade. Eu senti o veículo muito leve, é como se o meu peso fosse gramas, miligramas. Eu sentia como se eu fizesse parte do vento, sabe? Se eu quisesse, eu poderia sair daquele ponto, daquele local, flutuando. Então, ausência da gravidade. Eu senti um peso quase zero da gravidade. O terceiro ponto importante é a questão da lucidez, que entra em consideração esses 2 pontos e outros. Né? Eu me percebi com uma cognição maior, uma facilidade de analisar a situação, de compreender, né? Situação que eu não passo no meu cotidiano. Na vigília física ordinária, eu não tenho vivenciado, né, esse tipo de manifestação. Mais memória, mais cognição, uma facilidade de fazer correlação de ideias. Então a experiência foi muito significativa por causa dessa questão da lucidez. Uma imensa lucidez na experiência. Nos aguardem nos próximos vídeos, estaremos falando outros relatos projetivos. Curta o nosso canal, né? A gente sempre vai estar colocando mais vídeos aqui. Muito obrigado e até a próxima.